O meu combate é combater contra todo o ensino que vem deturpando a verdade do Evangelho de Cristo, que vem contrariando, que vem levando as pessoas a desviarem da palavra de Deus, da verdade do Evangelho de Cristo. Então, esse é o meu trabalho que eu faço, esse é o propósito da minha perseverança, da minha insistência, da minha entrega por essa obra, de estar levando a palavra, de estar ministrando, de estar trabalhando em prol da verdade do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus, levando a palavra. Se você observar os meus trabalhos, eu foco, eu priorizo, eu levo para as pessoas esclarecimento. Eu chamo as pessoas para a palavra. Eu chamo as pessoas para serem instruídas, esclarecidas, conhecendo a verdade. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tanto o próprio Jesus, como os apóstolos que ele levantou e enviou para essa missão, aliás, pregar a mensagem, eles foram muito confrontados com vários grupos religiosos que andavam distorcendo o que Jesus pregava, que queria tirar das pessoas a direção de Cristo, que não queria que as pessoas crescem nele, que não queria que as pessoas dessem ouvido à palavra dele. Tanto Jesus foi perseguido pelos religiosos, andavam contrariando a palavra dele, como também os apóstolos. Os apóstolos foram muito perseguidos, porque os apóstolos iam pelos lugares instruindo os irmãos, aqueles que acreditavam, que estavam crendo, que estavam aceitando a fé. Os apóstolos, eles iam para corrigir, para advertir os irmãos, incentivar os irmãos, orientar, ensinar, corrigir, repreender os irmãos com a doutrina, para que os irmãos não viessem desviar dela, entendeu? A doutrina de Cristo é o ensinamento dele. A doutrina de Cristo é a direção que nos conduz dentro da instrução da vontade de Deus. A doutrina de Cristo nos leva a estar andando na verdade, acreditando, seguindo, guardando, praticando tudo aquilo que é para a gente andar como cristão, para continuar no caminho da salvação e no final alcançar essa tão grande promessa. Mas nós temos que ser prudentes e perseverar em estar em Cristo, na doutrina dele, guardando tudo que ele ensinou, não se desviando de Cristo, da doutrina, do ensino, da instrução. E o diabo, ele trabalha para isso. Entendam uma coisa aqui, irmãos. A questão de você estar firme em Deus, andando com Jesus e guardado para a salvação, não é você estar dentro de uma igreja, de uma instituição, de um grupo, de um local onde você tem satisfação, onde você se alegra, onde você acha que é bom, não. A questão de você estar com Deus, na vida firme com Ele, garantido, andando no caminho certo, estando firmado no Senhor, é estar na doutrina. Porque se você se desviar da doutrina, você pode estar aonde você estiver. Você está perdido, apostatou da fé, andando no caminho anátema, seguindo o evangelho anátema, vivendo heresias, andando, guardando, praticando doutrina de demônios, desviado da fé, perdido pensando que está achado. Esse é o grande compromisso que nós devemos ter como cristão. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Vigia, cuida de ti da doutrina, para que fazendo isso te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. A doutrina, a direção de Cristo para não se perder dele. Não é andar numa vida de fé cega. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, estou na fé. Não, examine-se a si mesmo. Se estás na fé ou se já não foste reprovado, o apóstolo Paulo vai chamar os irmãos para essa advertência, essa responsabilidade pessoal, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer: examinai a vós mesmos se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. Cuidado, existe uma reprovação, existe um desvio, existe um caminho anátema. Você pode estar dizendo que crê em Jesus, mas está no caminho errado. Pela doutrina, pela instrução que você está recebendo. Você lembra que Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim?
Sabe por que Jesus disse isso? Porque o povo estava lá glorificando a Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Mas estava sendo conduzido não no preceito de Deus, não na palavra, não no ensino, nos dos homens. É isso que acontece hoje também. É muita doutrina, é muito local dizendo que é a igreja de Deus, povo de Deus, aprendendo de Deus, buscando a Deus. Mas você tem que conhecer a verdade. O local que você deve estar não é numa entidade, não é numa instituição, não é num aglomerado de pessoas dizendo que está adorando a Deus. É na palavra. Você tem que ser prudente para analisar se a palavra de Deus ali está sendo ensinada. Se é na palavra que você está sendo formado. Se é na doutrina de Cristo que você está vivendo sua vida de prática de fé dentro de uma formação, de um ensino de doutrina. Se é na doutrina de Cristo. Porém, se não for, não adianta as congregações dos católicos, dos espíritas, dos umbudistas, dos muçulmanos, dos mormonistas, dos evangélicos. Não adianta essas congregações dizendo que é em nome de Deus para adorar a Deus. Adorar a Deus não é isso. Adorar a Deus, servir a Deus, estar em Deus, é estar na palavra dele. É isso que Deus quer de nós. Estejamos na palavra dele. É o local onde devemos estar firmados. Jesus disse que bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra dele. Esse é como um homem prudente que edifica sua casa, não é dentro de religião, é na palavra. Edifica sua vida com Deus na palavra. É prudente guardando a palavra. Entendeu? Então cuidado, meus irmãos. Tem muitos aí levando doutrina de demônios, ensino malditos, apostatando muitos da fé, que está seguindo essas doutrinas, esses homens que dizem que é de Deus, profeta, revelação, visão. Cuidado, seja prudente. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, é isso que você tem que ser prudente. É isso que você tem que examinar. É essa a doutrina que você tem que conhecer, para que por ela você seja prudente e não seja levado por vento de doutrinas e pelo engano dos homens, que falam em nome de Deus, dizendo que estão ensinando em nome de Deus. É a palavra, é a doutrina. Crer em Jesus não é dizer eu creio nele, é conhecer a palavra dele, viver na palavra dele, esperar na palavra dele, seguir a palavra dele, ter confiança na palavra dele e moldar a nossa vida na palavra dele, em Jesus. Ele disse que bem-aventurado não é quem está dentro de religião, é quem ouve e pratica a sua palavra. Amém? Então cuidado com os ensinos que está aí. Cuidado com esses homens que dizem que é de Deus, que está ensinando, doutrinando, trazendo novidade, inovação. Cuidado. Eu convido vocês a ser prudente. Olha, irmãos, tem muita gente aí trazendo doutrinas que é pura heresia. É veneno espiritual para a alma do cristão. Cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com esses homens que mostram poder, que mostram visão, que mostram profecia, que mostram tanta coisa em nome de Deus. Cuidado. Vá buscar a simplicidade da palavra de Cristo. Aprenda de Cristo. Conheça o que Cristo ensinou. Está na Bíblia, nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Aquilo que Cristo ensinou para a igreja. Aquilo que os apóstolos corrigiram a igreja. É a palavra de Cristo. É a doutrina que nós, igreja, devemos seguir. Não é doutrina de homem, de igreja, de instituição, de ministério, de coisa alguma. Nós, igreja de Cristo, devemos estar seguindo, praticando, se moldando, guardando, consagrando a nossa vida na palavra de Cristo. É na doutrina de Cristo. E para isso, você tem que conhecer e aprender a doutrina de Cristo. Amém? Então fica esse ensino. O meu compromisso é esse. Levar a doutrina, levar esclarecimento, ensinando, corrigindo, repreendendo. Meu irmão, olha, tem muita gente aí, tem muita doutrina maldita.